Você conhece a lei do chip? Chip, exatamente, isso daí que a gente coloca no nosso aparelho celular. Só no Brasil, nós temos mais de 250 milhões de linhas celulares. Quais os cuidados? Quais os riscos que você corre? Os seus dados, o seu cadastro, o que pode acontecer? Daqui a pouquinho nós vamos explanar e tentar entender tudo isso na sistemática do governo brasileiro e da população. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. O aparelho celular foi inventado em 1947 no laboratório norte-americano Bell. De lá para cá, a evolução deste sistema de comunicação foi muito grande. Segundo dados da União Internacional de Telecomunicações, em termos de número de aparelhos celulares, o Brasil só perde para a China, para a Índia e para os Estados Unidos. Segundo a Anatel, no nosso país, são mais de 252 milhões de aparelhos celulares. Apesar desta evolução e destes números que impressionam, as fraudes na telefonia celular acontecem. Marcela Lopes. É isso mesmo, João Talha. E agora vamos saber o que as pessoas pensam sobre isso. Você já teve algum tipo de problema com clonagem do seu celular ou dados pessoais? Não. Nunca. Não. Não. Dados pessoais, sim. Senha, principalmente na internet. Você saberia o que fazer se o seu celular fosse roubado? Eu preciso ter o e-mail e aí fazer um boletim de ocorrência com esse e-mail. Também não. Vou levar um susto, né? Talvez eu chame a polícia. Não saberia. Se fosse roubado, para não ter a privacidade invadida, não. E você já checou se tem alguma linha de celular com o mesmo nome que o seu, sem que você saiba? Como alguma linha? Eu não sei. Realmente não sei. Não, se tem eu não sei. Não, eu nunca fiz e nem sei como fazer. Não, nunca chequei. Cezinha de Madureira é deputado estadual em São Paulo, vice-líder do DEM, o Democratas. Foi membro da CPI das Telecomunicações e vice-presidente da Comissão de Infraestrutura na Assembleia Legislativa. É apresentador do Plantão da Vida na Band e Rede TV e apresentador do programa Palavra de Vida na Rádio Musical FM, ambas as atividades juntamente com o pastor Samuel Ferreira. Foi eleito deputado estadual representando as Assembleias de Deus do Brás, como também todo o Ministério de Madureira em São Paulo e principalmente representando os menos favorecidos. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo o meu amigo, deputado estadual pelo DEM de São Paulo, Cezinha. Deputado, prazer receber o senhor aqui. Prazer é todo meu. É uma honra poder falar com o senhor aqui e passar os seus conhecimentos ao nosso telespectador. A alegria é toda minha, doutor Denis, estar aqui hoje nesse programa. É uma alegria muito grande, agradecido a Deus por esta oportunidade de ter conhecido o senhor há tempos atrás e poder estar aqui hoje, já deixando aqui o meu agradecimento ao apóstolo Valdemiro, Zé Olímpio, também o nosso deputado Rodrigo Moraes, que é meu companheiro de trabalho, inclusive de partido também, e professamos a mesma fé. Somos servos de um único Deus. Uma alegria estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Também queria aproveitar e mandar um beijo no coração do pastor Samuel Ferreira. Meu paizão. Exato. Já não vejo há algum tempo. Pastor, que Deus abençoe cada vez mais aí a vida do senhor. Trago um abraço do pastor Samuel, da pastora Keila, da Marina, do Manuel para o apóstolo Rodemiro, toda a sua família e também para o senhor. Pastor Samuel, nosso paizão, um abração de toda a Adebrais e toda a nação madureira para todos vocês aqui. Somos companheiros de trabalho, de ministério e amigos. Verdade. Muito obrigado pela presença do senhor. E vamos falar um pouquinho da nossa política aí, né, do homem de Deus na política, do momento político que a gente está atravessando. Mas eu queria, antes de começar nessa parte, que é uma parte assim mais genérica, falar um pouquinho sobre essa lei do chip, que o senhor comentou comigo, eu achei muito interessante e tenho que confessar, não sabia que existia esse risco anteriormente. Então, acho que nosso telespectador também, ao ser alertado sobre isso, pode tomar alguns cuidados. Queria que o senhor explicasse como funcionou, o que é a lei do chip e por que ela veio a existir. Doutor Denis, hoje nós temos falhas em muitos setores no país.
Por exemplo, na comunicação, a nossa lei da comunicação no Brasil é muito falha. Quando, por exemplo, diz que o usuário de uma linha telefônica, de um telefone, tem que manter o seu cadastro em dia. Daí, então, o que acontece em todo o país? E em São Paulo, nós aprovamos essa lei por conta disso. O indivíduo vai em uma loja, vai na banca de jornal, vai na banquinha da esquina, vai no camelô, compra um chip de celular. Ele coloca esse chip no aparelho, qualquer aparelhozinho, e liga na operadora. A operadora, por sua vez, recebe aquela chamada e o atendente do outro lado diz: digite o seu CPF. Há pouco tempo atrás nós não tínhamos o Google, o santo Google, nós não tínhamos a internet com tanta... Nossa vida tinha um pouco mais de privacidade. Tinha um pouco mais de privacidade e hoje com tantas facilidades de acesso, aí eu coloco lá, CPF do Dr. Denis. O senhor, com certeza, um grande advogado, declara imposto de renda, empresa talvez no nome, quem tem uma empresa no nome ou quem tem o seu nome em um estatuto, em uma associação, encontra lá com facilidade o CPF. Aí o indivíduo que é bandido, comprou o chip com más intenções, ele vai lá e digita o seu CPF. Sai dali, comete um crime com um telefone, um chip de celular inscrito no seu CPF. Quer dizer, e a operadora não tomava qualquer cautela quanto a isso, saber se é a pessoa ou não. Simplesmente você digitava. Exatamente. Eu vou te dar alguns números aqui, que eu tenho aqui não escrito, mas números de cabeça que a gente vai aproximando e entendendo um pouco mais por que isso fica um pouco largado. À vontade, às vezes, defendendo os interesses de alguém da alta sociedade. E eu fiz uma busca no ano de 2014, aconteceram, eu não sei o número exato, mas eu acho que foram 486 sequestros. Foi nessa casa de 480, 500 sequestros no estado de São Paulo, feito através de um celular. Aí eu lhe pergunto, doutor, será que esse número de celular estava no nome do bandido? Ou no nome de um terceiro, quem sabe o nome do senhor pode estar sendo usado agora. O nome do bandido não estava, porque a polícia teria rastreado, chegaram com mais facilidade. Exatamente. E fui buscar informações na Secretaria de Segurança Pública, com o secretário que estava na época, e fomos averiguar as informações que às vezes não vêm para a mídia, algumas informações que são guardadas, que esses telefones, nenhum estavam no nome de um parente do indivíduo, não estava no nome dele, estava no nome de terceiros. Nem pessoas próximas, é lógico. Exatamente. E aí calhou que uma pessoa nossa, uma pessoa do meio evangélico, está passando por um processo judicial, um inquérito deste tamanho, por um indivíduo mal intencionado que usou o CPF dele e cometeu alguns crimes. E crimes esses que foram investigados, descobertos, e foi parar o processo em cima desta pessoa, sem ele ter utilizado. O que é uma loucura. O senhor está entendendo? Aí você tem que provar que você é inocente. A minha avó dizia, meu filho, olha, até você provar isso em algumas situações, né? A tromba já está maior que você, a tromba do elefante. Então, a hora que você vai provar que não é elefante, a tromba já está maior e você não... Mesmo porque, em tese, quando você toma o conhecimento desse crime, já aconteceu uma série de coisas ali. Exatamente. Já se passaram alguns meses, às vezes até um ano, e você não sabia nem que existia essa linha no seu nome. Exatamente. Aí, eu, particularmente, eu fui pesquisar o meu nome. Eu encontrei alguns números que eu nunca tive. Eu nunca comprei aquele número. Deputado, isso é importante para o nosso telespectador. O senhor falou, eu fui pesquisar o meu nome. O senhor é o deputado. Sim. Mas o nosso telespectador, que não é deputado, que não é advogado, que é um contribuinte comum, ele tem como pesquisar o nome dele? Obrigatoriamente, as empresas de telefonia têm que te dar informações.
você se identifica, que inclusive eu tenho um outro projeto de lei, uma outra época a gente pode falar sobre isso, que eu acredito que não dá tempo agora, que obriga as empresas tanto de televisão, a cabo, por exemplo, as empresas de telefone, de telefonia fixa e móvel, a manterem escritórios abertos para as pessoas que não têm acesso via internet ou que não conseguem ter uma legalidade com isso. A operadora, você liga na operadora, a operadora é obrigada a puxar o seu nome, quantas linhas tem no seu nome. É óbvio que eles vão fazer uma série de perguntas a você para identificar que é você, e você vai ter lá os números que são cadastrados no teu nome, e você vai descobrir se você tem algum número que está sendo usado que não é feito por você. Então, primeira dica de segurança, meu amigo, minha amiga. Não custa nada, a operadora é obrigada a fornecer, então já tome essa cautela. Seria bom você já ligar e saber se tem linhas em seu nome que você nem imaginava. Já é a primeira cautela. Então, doutor, eu fui pesquisar um pouco mais. E eu vi que no site da Anatel, isso é público, está lá o site da Anatel, você vê que tem algumas informações básicas, se você pesquisar você encontra, que nós temos hoje no país mais de 300 milhões de acessos diários de um IP móvel. Ou seja, nós temos mais de 300 chips ativos tendo acesso à internet, à telefonia diário. Portanto, muito mais que a nossa população. E levantando esses números, 75% desses números é de telefonia pré-paga. Pré-paga, aquela lá que você pode fazer sem nenhuma formalidade. Sem nenhuma formalidade. Só digitando lá um CPF e adquirindo os créditos. Aí, engraçado, o valor do pré-pago é 80% a 90% maior do que o pós-pago. Quem fatura mais com isso? As companhias. As companhias faturam mais em cima do pré-pago. Não quero aqui levantar nenhuma hipótese, nada, mas são números. Números contra números. Números é números. Acho que 2 mais 2 é 4. Que devido à facilidade também. Né? 2 mais 2 não é 2. 2 mais 2 é 4. Na somatória do mais aí é 4. Então, é números. Então, foi que eu tive a ideia e começamos um entrave jurídico, porque diziam que era inconstitucional essa lei. Eu nomeei como a lei do chip. A lei do chip no estado de São Paulo. Tentei um pouco legislar sobre as operadoras, não consegui, porque a Assembleia Legislativa no estado de São Paulo não tem o poder de legislar com a comunicação. Então, eu fui pela lei do consumidor. E conseguimos aprovar, unânime na Assembleia, tanto nas comissões quanto no plenário, a aprovação desta lei, que proíbe que qualquer indivíduo compre um chip de celular sem o devido cadastramento. A pessoa, ao comprar, ela é obrigada a apresentar o documento e cadastrar da mesma forma, inclusive no texto da lei, eu especifico lá, da mesma forma que é feito quando o senhor vai comprar um telefone pós-pago. Pós-pago, exato. Pós-pago, identificação. Identificação, até porque se você tiver o nome no SPC Serasa, a operadora não te vende o pós-pago. Primeiro você usa para depois pagar. Como tem essa facilidade do pré-pago, se você tiver com o nome limpo ou sujo, você pode comprar. Por isso as operadoras faturam mais e acaba essa discrepância toda aí dos crimes que acontecem, as saidinhas de banco. Eu tenho uma matéria que eu vinha comentando no carro com a nossa assessoria de imprensa, que um senhor aposentado teve o seu nome sendo utilizado por um bandido e ele chegou até quase a ser preso, porque o bandido usou um aparelho de celular no nome dele. Então, essa lei obriga as lojas que vendem, os locais que vendem chip de celular, automaticamente obriga a operadora que deixa nas lojas credenciadas, não deixar vender sem o devido cadastramento. Pois bem, nós aprovamos a lei, foi para a sanção. Depois de um tempo, tudo combinado com a Casa Civil, o texto, aí houve um veto. O veto, e detalhe, veto total. Veto total. Aí começamos uma nova batalha que foi a derrubada do veto. E recentemente nós derrubamos o veto desta lei e agora é lei. No estado de São Paulo é proibido
vender chip de telefone sem o devido cadastramento. E até os telefones celulares, infelizmente, é um caso recorrente. Dentro das penitenciárias, celulares dentro de penitenciárias. Agora mesmo acabou de ter uma rebelião. Você acha que para ter aquela rebelião foi usado um celular, que foi achado celular. Será que estava no nome do bandido? Não, seguramente não. Imagina agora o susto da pessoa que de repente fala, olha, seu celular estava dentro da penitenciária tal e de lá foi orquestrado um sequestro. Imagina para uma pessoa que nem sabia que tinha um outro celular no nome dela. Pois é. Isso é muito grave, por isso que nós nos preocupamos, dentre outras leis que nós... É muito difícil aprovar uma lei, doutor. É difícil... Esse é um procedimento muito burocrático, desgastante, é uma coisa realmente... Eu acho que a gente deveria rever, dentro da reforma política, do judiciário, a gente deveria rever certas formalidades, porque isso, a população cobra. A população cobra. Mas também a sua atuação é limitada, o senhor tem que obedecer um protocolo. Ainda hoje eu disse para um vereador eleito de primeiro mandato, eu falei, olha, no teu primeiro mês você vai chegar querendo consertar o mundo. Aí você começa a ser barrado pela própria lei. Porque você, inconstitucional, não pode, isso aqui o município não pode legislar, isso aqui só Brasília, isso aqui só a Assembleia, isso aqui só o governo, isso aqui só o prefeito, isso aqui só o secretário. Você passa a ficar limitado com muitas situações que às vezes a população não entende e não sabe, mas é que o sistema da nossa legislação brasileira nos trava em vários aspectos. É verdade. Nós apresentamos aí quase 200, em dois anos de mandato, quase 200 projetos de lei. Aprovamos algumas leis que para a casa é simples, para mim é muito importante. Por exemplo, quando eu aprovo lá o dia do ministro de louvor, que tem que comemorar aquele dia, que tem uma comenda para aquilo, valorizando o louvor da igreja, por exemplo. Para mim é uma lei importante também. Eu estou marcando o nome da igreja, eu estou marcando o nome via palavra de Deus ali, incentivando os nossos jovens e adolescentes a estarem, dizer que estão no caminho certo. Para mim é importante. Talvez para uns ou outros que estão ali no mandato, não é tão importante, acham que são leis simples, mas nós aprovamos mais algumas outras leis, mas pela quantidade que nós apresentamos e tem as necessidades de tapar essas brechas, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande para conseguir aprovar 1, 2, 3 leis durante o mandato, porque envolve muita coisa ali, muitas comissões, e um pé de vista, o outro discorda. Quórum. Faltou quórum naquele dia, que nós temos, por exemplo, na Assembleia, 94 deputados. Esses dias um rapaz falou assim, mas o senhor não está preocupado com toda a população? Eu falei, eu estou sim. Estou preocupado com toda a população, mas quem me colocou aqui foram 105.521 crentes. Eu tenho que defender o meu povo aqui. Então, por isso que eu vou por essa linha. Cada deputado tem um segmento diferente. Eu não sou nada, nós não temos nada contra algumas pessoas que têm um segmento diferente, mas nós não somos obrigados a votar a favor das leis dele e ser contra a Bíblia para ser a favor dessas pessoas. Então, primeiro eu defendo o nosso povo, a nossa nação, no meu caso lá, eu digo a nação madureira, defendendo no geral os evangélicos, e assim vamos para frente batalhando e defendendo o nome da igreja. E a aplicação dessa lei do chip, deputado? Como é que as operadoras, como receberam isso? Existe uma previsão de multa? O dia a dia, a logística da lei foi implantada? Olha, foi uma das conversas com o governador. Inicialmente, uma explicação para o veto por conta do fluxo pequeno de pessoas em fiscalização no Estado quanto a isso, e o momento que o país está vivendo difícil financeiramente. Então, teria a ideia de vetar por conta da fiscalização. Hoje, ainda nós não identificamos, depois da lei aprovada, promulgada, nenhuma fiscalização quanto a isso. Nós estamos aí dando um tempo para que as pessoas passem a conhecer um pouco mais o que é a lei, para daí então nós começarmos a cobrar os órgãos que são fiscalizador, e fazer uma matéria em algum lugar, mostrar se está vendendo ou não
o chip, fazer alguns testes para ver se o Estado está cumprindo com isso, porque tem que cumprir, é uma lei. Não importa quem fez a lei, é uma lei que foi aprovada pelos 94 deputados. No Brasil, o receio que a gente tem é que aquela história, essa lei pegou, essa outra não pegou. Não tem, lei é lei. Lei é Ela lei. tem que funcionar, então não Lei tem é que ser lei. aprovada. São os vícios que acontecem na nossa sociedade. Isso, né? realmente, a lei pegou, não pegou. Não, lei é lei. Ela passou por todo aquele processo que não é fácil e foi aprovada. Então ela tem que ser implementada e tem que ser fiscalizada. E se acontecer, por exemplo, deixar bem claro aqui, se você teve o teu nome usado depois da aprovação desta lei, foi utilizado o seu CPF e alguém cometeu algum crime, através dessa lei no Estado de São Paulo, você tem o seu direito de processar o Estado, de processar as operadoras e a loja, que se caso você descobrir a loja que vendeu, porque agora é lei, é proibido, e se é proibido, você pode processar e ganhar sua causa legitimamente se o teu nome for usado num caso desse. Tá, agora mudando um pouquinho o foco, momento político brasileiro, aí não tem como fugir do assunto. Né? Impeachment, o presidente Michel agora, como presidente, realmente assumiu, não é mais o presidente interino, né? É o presidente da República Federativa do Brasil. Mas o momento político, qual a visão do senhor? Eu entrevistei vários colegas seus aqui, inclusive deputados federais, senadores, e eu tenho uma opinião muito particular que eu acho que o momento que o Brasil passou e ainda continua passando é um momento de crise mais institucional do que financeira. O Brasil tem uma crise de credibilidade, principalmente a classe política. O senhor olha dessa forma também? Também, pelo seguinte, nós às vezes conseguimos ter acesso a outras nações, em viagens, até a trabalho da igreja, em viagens com família, e você acaba conhecendo um pouco da cultura dos países e você começa, querendo ou não, comparar. Eu, por exemplo, se alguém me perguntar para mim, Cezinha, você tem vontade de morar fora do Brasil? Não, senhor. E principalmente São Paulo? Não, negativo. Eu amo o meu estado, amo a minha cidade, amo o meu país, gosto porque eu sei que é um país bom, é um país maravilhoso, é um país rico. Eu não acredito na falência do Brasil. Eu não acredito que o Brasil está falido. Está falido, sim, o nosso modelo político. A nossa legislação precisa de muitas mudanças, precisa fazer cumprir muitas coisas, precisa dar uma limpada no geral. E com o tempo, essas coisas começarem a mudar. O que eu vejo que o que está em crise não é, para mim, não é o econômico do país, não é a parte econômica do país. E sim as pessoas que fizeram com que o país ficasse descredibilizado, o empresário ficasse descredibilizado. Eu mesmo conheço algumas pessoas e a gente conversando, batendo papo, pessoas bem-sucedidas que não estão falidas, mas colocaram o pé no freio. Ah, sem dúvida. Com medo, opa, calma. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Aí deixa de arrecadar um pouco mais de imposto, que o país paga as contas com o quê? Com imposto. Deixa de gerar emprego. Nós temos aí, fiz uma matéria semana passada, mais de 22 milhões de desempregados, praticamente. Entre desempregado e subempregado, né, que é aquela faixa que trabalha menos, se não me engano, de 20 horas por semana, já atingiu perto de 20 milhões de brasileiros. 20. Eu vi uma matéria falando de 22 milhões de brasileiros. Seria São Paulo e Grande São Paulo. Seria quase a Argentina. A Argentina tem 30 milhões de habitantes. 30 milhões de habitantes. Todo mundo, imagine São Paulo, capital, e a Grande São Paulo aqui é mais ou menos quase isso, de pessoas desempregadas. Por quê? Da descredibilidade. O empresário tem, mas não quer estar investindo lá fora, está com medo. E o capital estrangeiro não vem também. Exatamente. Se o cara aqui tem, por que ele está investindo lá fora? Porque não está acreditando aqui por conta de não ter credibilidade. A política está desacreditada. Nós temos, eu particularmente, tenho muito cuidado no momento que entre alguma situação para resolver. Uso a palavra político no último caso, vamos tentar resolver aqui na paz, porque se você fala que é político, você já... liga o sinal de alerta. Já liga o sinal de alerta. Opa, calma aí.
Então, a gente que trabalha pelo povo, principalmente pelos mais carentes, a gente que trabalha todo dia, eu trabalho 18, 20 horas por dia, atendendo as necessidades da nossa sociedade que tem acesso até a gente. A gente tem um acesso muito fácil. Quem nos elegeu foi o povo, nós somos do povo. Então, temos que atender o povo para dar um sim ou não. Infelizmente, às vezes acontece muito não, porque fala, não tem, o país está com dificuldade e talvez, por exemplo, a legislação não deixa, não impede. Exato. Então, você tem que ter muito cuidado em ajudar a população, que se tornou alguns vícios. Às vezes, você passa um ano numa fila de hospital, numa fila de exame para fazer uma cirurgia e não consegue. A pessoa, isso é inadmissível, mas acontece. A pessoa pega uma doença ou acontece uma catástrofe e precisa, na sua saúde, fazer uma cirurgia. Vai fazer um exame, já demora para conseguir fazer o exame, depois fica um ano esperando, e às vezes, por uma burocracia ou falta de comunicação, a pessoa perde aquela vaga. Aí você, como político, você corre atrás, vai lá e consegue não furar a fila, que não pode, furar um bloqueio. Mas, olha, tinha aqui, não conseguiu, vamos correr aqui. A coisa anda mais rápida quando você vai, que não precisava, infelizmente, assim, não deveria ser assim. Mas, infelizmente, segundo assim. a Folha de São Paulo, agora na época das eleições municipais aqui, a preocupação número 1 do paulistano, quer dizer, nós estamos falando da cidade, de uma das 5, 6 maiores cidades do mundo, que é São Paulo. A preocupação maior do paulistano não era desemprego, não era segurança pública, era saúde pública. Saúde pública, saúde pública. Não está fácil não, doutor. A gente pega cada caso que dá dó, e você se sensibiliza e vai. Eu mesmo já passei. A gente chega com cautela para não machucar ninguém, para não passar por cima de ninguém. Ah, não, só porque deputado já chegou aqui por cima. Não, faz primeiro o atendimento aqui para ver o que dá, o que está... Até para fiscalizar. Eu, Exato. Particularmente, tem pessoas que estão nos assistindo aqui que já tiveram a minha companhia em hospital, em secretaria, acompanhando, até para fiscalizar. E já chegamos a brigar em casos, não vou citar aqui nome de médico nem de hospital, mas brigar porque realmente o atendimento deveria ser melhor e estava ruim. Poderia ter acontecido aquilo e não aconteceu por falta de vontade. E talvez não pela falta de vontade, porque o Estado não colocou, porque a prefeitura não colocou, mas porque o médico estava estressado com muito atendimento. Exato. A falha do agente. A falha do agente. Então, muita coisa dá para melhorar com o que tem. Dá para melhorar com o que tem. E nós temos prova disso. Nós temos um município no estado de São Paulo que a educação não tem furo e a saúde não tem furo. É tudo perfeito. Como é que esse gestor lá conseguiu fazer isso e os outros não conseguem? Dentro de um orçamento apertado que ele deve ter, como os outros também têm. Como todo mundo tem. Mas ele conseguiu. Ele conseguiu. Deputado, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, nosso tempo está acabando, e colocar à disposição... Acabou rápido. Mas quando o entrevistado é bom como o senhor, passa rápido mesmo. Bondade sua. Imagina. E queria colocar à disposição do senhor um recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, algo que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu primeiro quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer aqui ao Dr. Denis, que nos fez esse convite, esta pessoa maravilhosa que o senhor é. Agradecer ao apóstolo Valdemiro, a sua esposa, também Bispa Francileia. Bispa Francileia. Vou mandar um recado aqui para o Bispo Josevaldo, um grande amigo, que está lá em Minas Gerais. Minas agora. Nos conhecemos aí já de longas datas, também assim como o apóstolo. Parceiro antigo de batalha. Agradecer o apóstolo de vez em quando que ele cita algumas histórias nossas aqui da época antiga. O apóstolo tem um carinho muito grande pelo senhor, pelo pastor Samuel. E agradecer aqui também o meu companheiro amigo, o deputado Zé Olímpio, deputado Rodrigo Moraes, e deixar aqui um grande abraço do meu paizão, pastor Samuel Ferreira, pastora Keila, da Nação Madureira, da Igreja do Brás. Dizer que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e nós somos uma família. Dizer ao senhor, doutor, que nós na Assembleia de Deus temos um lema, e temos uma palavra que nós usamos. Mexeu com um, mexeu com todos. Se mexer contigo, está mexendo comigo. Se mexer comigo, está mexendo contigo. Então, nós somos uma nação e todos nós estamos juntos no mesmo propósito, que é ganhar almas para o reino de Deus. Seja
lá onde nós moramos ou na política onde nós estamos, porque a igreja é Deus eterna. colocar. A política é passageira, porque são mandatos, né? É passageiro, mas a igreja é eterna. Se nós formos fiel a Deus e a nossa liderança com lealdade, com certeza nós trabalharemos muito pela nossa sociedade, principalmente os mais carentes. Muito obrigado por tudo mesmo. Obrigado por esta oportunidade. Deputado, foi um prazer enorme receber o senhor aqui. E eu não posso deixar de mandar um abraço para minha eterna namorada, Elis, e o meu filhão Alain, que eu amo muito. Muito obrigado, deputado. Com prazer receber o senhor. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.